Iniciando mais um episódio do nosso Podmar, hoje com o professor Gilvano Bronzoni. É isso, Gilvano? Isso, Maria. Mas antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no nosso canal, porque segunda, quarta e sexta, sempre às 9 horas, tem um novo bate-papo sobre política, sobre cultura, enfim, sobre nós aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, professor. Mariano, muito obrigado por mais uma vez estar nos recebendo aqui. É sempre um prazer enorme. Nós que somos amigos aí de longa data, estar aqui podendo estar levando informação e dialogando com a população, principalmente de Campo Grande. Desde que você assumiu a ACP, acho que já tem um ano, né? Fez um ano em dezembro. Fez um ano em dezembro. Eu vejo a sua vida acelerada, bastante reunião, Câmara, Prefeitura. Agora nessa lista de conquistas que teve no ano passado, tem um concurso público agora acontecendo para esse ano? Agora, dia 4 de fevereiro, agora no segundo domingo, nós teremos o concurso da rede municipal aqui em Campo Grande. É uma das principais pautas da educação. Veja só, o concurso público para o serviço, né, essenciais como educação, primeiro que é lei, né, o ingresso no serviço público deve ser através do concurso. Segundo, que ele qualifica e valoriza o servidor que presta o serviço lá na ponta para a nossa população. Então, quando você melhora a qualidade da oferta da educação pública através do professor concursado, você está melhorando o quê? A oferta de qualidade do serviço para a criança, né, para o jovem, para o adolescente, para o trabalhador, enfim, para todos que usam da educação pública para um futuro melhor. Isso é muito importante, é uma pauta pertinente dos sindicatos, da educação, de toda a categoria, e nós avançamos realmente muito junto à Prefeitura Municipal o ano passado com o edital e a realização deste concurso, que é agora dia 4 de fevereiro aqui em Campo Grande. Antes de ver o número de vagas, como é que vai ser todinho, me diz uma coisa, no que melhora a vida do profissional na educação, ele sendo concursado? Quais são que tem o convocado e tem o concursado? Sim. São as duas formas de você dar aula hoje na rede municipal. O que muda? Veja bem, Mariano, vamos começar pelo que muda na vida do estudante primeiro, né? Depois do professor. Quando o professor ele é efetivo, ele vai começar e terminar o ano, né, salvo uma questão de tratamento de saúde, de algum acidente, que isso também é recorrente da raça humana em todas as profissões, mas esse professor ele vai acompanhar este aluno. Esse professor ele vai estar na rede pública por 30 anos, no caso o homem, 25 no caso mulheres. Agora teve algumas mudanças também na questão da aposentadoria, mas esse professor estará uma vida a serviço da educação pública. Esse professor ele vai fazer formação continuada. Esse professor, toda profissão, por exemplo, o piloto de avião, quando acontece infelizmente algum acidente, qual que é o primeiro dado que fala? Quantas horas de voo tinha esse piloto? Por quê? Quantas mais horas de voo, maior a experiência, maior a qualidade, assim, a gente preza, não é? Então, quando o professor ele se torna efetivo do serviço público, ele vai fazer uma formação ao longo desses anos, ele vai poder ir melhorando, ele vai dar a garantia de que ele estará do começo ao final do ano com essa turma, com esse aluno. Não tendo essa segurança, nós temos salas de aula em Campo Grande, Mariano, que troca de professor 4 vezes no ano. Nós já tivemos esse caso outrora. Isso é péssimo do ponto de vista da quantidade do aprendizado dessa turma. É uma turma inteira, e como um professor não dá aula só para uma turma, são várias, uma geração aí tendo prejuízo. Então, do ponto de vista da valorização para o aluno, já é muito importante. Para o profissional, a tranquilidade de saber que ele é professor. Ele está professor e ele é professor, e ele vai ter segurança na sua carreira. Isso psicologicamente, emocionalmente e profissionalmente o valoriza muito. Segundo ponto, nós temos realmente uma carreira de valorização em Campo Grande, uma carreira inclusive que está parada, e até depois a gente pode falar sobre isso. Amanhã, dia 25, nós temos uma reunião na Secretaria de Gestão, né, para falar, dia 25 hoje, nós temos uma reunião para falar sobre a carreira da educação, que
o professor vai valorizando ao longo do tempo. Quanto mais ele fica na rede, ele tem um acréscimo pequeno, mas tem no seu vencimento, para que ele possa também trabalhar 30 anos, como eu falei, que não é fácil. A carreira da educação é uma carreira, é a mais estressante hoje, ganhando da saúde, para a gente ter uma ideia. A saúde que também é Você muito fala que complicada. é estressante, não é legal cuidar de 45 crianças? Mariano, O que você fala que é estressante nisso? vamos lá, Mariano. Terminar essa questão da importância do concurso. Então, o concurso tem um conjunto de situações ao efetivar um professor que é garantir a esse professor uma carreira inteira na educação. É garantir para ele condições dele fazer as suas formações, dele melhorar, dele pesquisar, dele estudar. E isso tudo vem através do concurso. Dele não depender de favor político ou indicação. Isso é muito importante. Dele não ficar submetido, dele ter autonomia para dar uma boa aula, enfim, são todas essas a vantagem, entre outras. Ou seja, antes de você dar esse negócio, dá a segurança do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da pesquisa, do aperfeiçoamento, do crescimento, do seu da valorização, crescimento, da sua valorização, tudo isso vem junto com o concurso público. Além de cumprir a lei, sim, que já fala, a lei federal, que já a nossa Constituição já fala, que o ingresso no serviço público é através de concurso público. Mas vamos lá. É estressante cuidar de 40, 45 meninos, meninas, todos né? Anjinhos. Anjinhos, então, e realmente são anjos, e nós da educação encaramos assim. Temos alguns problemas que são problemas sociais e que a escola muitas vezes fica sobrecarregada em resolver problemas que não são de sua alçada. Mas a gente tem feito esse trabalho aí já há algumas décadas, inclusive. A pandemia nos ensinou isso, Mariano. A pandemia, os alunos ficaram em casa e as aulas foram online. Então o pai, a mãe, o tio, o avô, enfim, a família viu o que é ficar com esse menino 2, 3, 4, olha lá, a média das nossas famílias em Campo Grande, 2, 3 filhos por domicílio. Eles viram o que é ficar com 2, 3 toda tarde ou toda manhã estudando em casa. Você tinha alguém que torcia para a pandemia acabar? As mães, pai e mãe, avó, menino, torcia para essa pandemia acabar e esses guris voltar para a escola. Inclusive tem até movimento de pais. Agora você imagina 40 crianças dentro de uma sala de aula, no calor que nós temos, num clima tropical continental, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, num calor insuportável praticamente o ano inteiro, 45 crianças, e a gente não pode lutar contra a natureza humana e das nossas fases, né? da nossa construção. Criança não tem como ficar exatamente, você vai obrigar, olha, senta aqui, fica aqui, olha para ali, copia lá, tá. Não é assim. E aí o professor, ele tem esse domínio, ele tem esse entendimento, e isso faz parte também do nosso trabalho, lidar com essa energia desses meninos e dessas meninas. Você não pode querer que hoje a gente coloque 40 crianças numa sala de aula, todos entram e falam, bom dia, boa tarde, senhor, senhora, tal, vamos abrir o livro aqui, vamos estudar. Não tem como, mas nós temos que ter uma boa aula. Então é uma profissão que a todo momento você tem que estar concentrado naquilo que você planejou, de começo, meio e fim da sua aula, para que possa também imprimir os objetivos que são da educação, que é o de ensinar a pesquisa, a ciência, né, os fundamentos aí históricos, legais da sociedade. Eu fiz essa brincadeira com o Estandinho porque eu fazia um programa na Rádio Segredo diariamente e as escolas sempre iam lá para fazer as promoções e a gente atendia. E uma professora amiga minha pediu para mim tocar, não era o dia da criança, era uma festa na igreja, pediu para mim tocar uma música com a turma dela, que era para mim que ia tocar. A professora pediu, e eu não toco violão, eu toco com a partitura na frente, com as notas lá, mas fui lá, preparei, dei uma treinadinha e tal para atender. Aí fui passar música com as crianças, eram tudo criança de entre, acho que de 5 a 7, era todo... Cara, quando eu entrei com esse violão na sala, eu não consegui treinar, porque vieram
pegaram o caderno e batia no violão e queriam tocar o violão. Mas isso é da criança dessa idade. Veja só, o professor não pode entrar na sala de aula querendo que seja diferente. Eu falei para ela, falei assim, olha, você tá de parabéns, você aguenta isso aqui quantos anos? Ela falou assim, já tem uns 20. Mas é porque é da profissão, Mariano. Veja bem, eu não poderia ser da saúde, eu não poderia ser médico. Por quê? Quando eu penso em ver sangue, ver o sofrimento das pessoas, tal, eu não tenho emocional para isso. Então isso é para aquelas pessoas que têm a vocação também e foram para a área da saúde. A educação é muito vocação. Isso não significa que não tem que ter valorização. Ao contrário. Mas a educação, realmente, você ficar uma tarde, 200 tardes, o ano letivo é composto por 200 dias, no mínimo. 200 tardes, 200 manhãs ou 200 noites, também adolescente, também noturno. Ou os 3 turnos, também, né? Ou os 3 turnos, né? É complicado. Mas você ficar com 30, 40 meninos dentro de uma sala de aula não é uma coisa que você trate de qualquer jeito. Tem que ter muita concentração, muito planejamento. Tem coisas que fogem do seu controle, né? Tem casos de discussões, inquietações, enfim, né? Que fogem, mas os professores e professoras, por isso que a gente coloca, olha, tem que valorizar, tem que ser uma profissão que realmente, sabe, seja de novo resgatada da sua importância, porque toda profissão vai passar pela sala de aula, não tem como a gente formar qualquer que seja a profissão de relevância para a sociedade. De astronauta a pedreiro tem que passar sem inferiorizar também o pedreiro, que Sim. é inclusive uma profissão muito importante, né? Porque tem muito mais pedreiro, inclusive, e a gente usa muito mais casa do que vai para a Lua. do que vai para a Lua. Então, mas todas as profissões passarão pela sala de aula, e nesse sentido é muito importante. Mas eu queria colocar assim, nesse ponto ainda, ressaltar também o apoio que a sociedade dá para a educação pública, para a escola pública principalmente. Muita gente fala, mudou no meu tempo, porque a gente tem esse costume de viver do saudosismo, né? E não volta, o tempo não volta, a tecnologia está aí. Pô, nós somos uma geração que quando que a gente ia imaginar que a gente ia gravar vídeo, mandar as coisas, tal. Não imaginava uma caixinha dessa aqui. E hoje nós estamos fazendo isso. E mudou, e nós não vamos voltar ao passado. Mas a sociedade ainda assim acredita muito na escola pública, apoia, poderia fazer mais? Pode e deve acompanhar mais a escola do seu filho, sabe, conversar mais com o filho para ver como que está indo na escola, colocar que o respeito é importante não apenas ao professor, mas à merendeira, ao pessoal da limpeza, à direção, a todos, ao coleguinha. O respeito, a sociedade que tem respeito tem tudo. Então isso é muito importante, tem que reforçar a sociedade, mas a população ainda acredita muito na escola pública, graças a Deus. Professor, esse concurso abriu quantas vagas? Então, Mariano, é um concurso para 323 vagas, né? Nós, hoje, o sindicato pauta num estudo que tem acima de 800 vagas puras em Campo Grande, no mínimo. Mas nós conversamos com a prefeita Adriane Lopes, o secretário municipal de educação, o professor Lucas Bittencourt também deu uma força muito grande, toda a equipe da prefeita, a gente teve um diálogo bastante produtivo. Não daria mais para mudar o número de vagas por conta de que daí o concurso não sairia agora, em fevereiro, teria que fazer outra licitação, porque na licitação já vai o número de vagas e tal. Então, o que acabou acontecendo na comissão, e que a CP faz parte também, de organização desse concurso, serão classificados até 10 vezes o número de vagas, ou seja, nós vamos para 3.230. Por que eu falo até? Desde que sejam aprovados, né? Nós temos 29 mil inscritos. Tem uma nota de corte. Nós temos 29 mil inscritos. Pô, louco, tudo isso. É um concurso recorde em Campo Grande. Isso mostra também, e eu acho isso muito importante para a CP, porque mostra o crédito que a educação pública hoje não está nem perto da valorização que merece, mas está num caminho de valorização. Então as pessoas acredito que, principalmente as pessoas também de fora da cidade, de outros estados, têm olhado para Campo Grande e falado assim, peraí, ali está avançando, ali vai melhorar ainda mais, e precisa melhorar.
Então, nós podemos classificar até 10 vezes o número, 3.230. Veja só, nós temos 2 anos para chamar. Esse concurso pode ser renovado por mais 2 anos, ou seja, 4 anos. Nesse sentido, quantas vagas eu falei que a gente tem um estudo que teria que ter 800. Vaga pura? 800. Se você aprova até 3.200, quer dizer, em 4 anos você pode aposentar professor, você pode readaptar, enfim, readaptado não abre mão da vaga, desculpa. Mas você pode aposentar professor, pode mudar quadros e tal, e você terá um banco de reserva para que nos próximos 2 anos, podendo ser renovado por mais 2, você possa efetivar 100% da rede municipal de Campo Grande. Efetivar 100% não significa não ter mais professor temporário, o professor chamado de convocado. Por quê? Eu, por exemplo, sou professor 40 horas de geografia, eu tenho 2 concursos de geografia, eu estou provisoriamente numa licença de mandato classista, cedido para a presidência da CP. Mas o meu objeto de concurso são 2 cargas de geografia na rede municipal. Essas 2 cargas, elas têm que estar reservadas, porque eu volto para a sala de aula daqui a algum tempo, o meu concurso é sala de aula. O professor que está na Secretaria Municipal de Educação, ele está na Secretaria de Educação, mas o concurso dele é sala de aula. Então, essas vagas asseguradas, elas não podem ir para concurso. Por quê? Porque você já tem aquele professor. Já tem o titular. Você já tem o titular. Então, dificilmente nós teríamos 100% de professores efetivos na sala de aula. No exercício. No exercício. Mas na lotação é possível, com esse concurso, nós termos 100% dos nossos professores efetivos na lotação, né? Aí salvo nas licenças, nas cedências, nas licenças classistas, enfim, por órgão central, a gente continuar com o professor temporário, como daí é a bem do serviço público. Então é um grande avanço, foi um grande passo, uma grande conquista esse concurso nesse momento. Poderíamos ter mais vagas, Mariano, poderíamos ter mais vagas, mas esse número vezes 10 é um grande avanço para a gente. E nós da educação, nós encaramos assim, que bom se o mundo fosse justo, cor-de-rosa ou azul, enfim. Isso é uma chatice também, né? Não é, então, a gente fala que bom, porque a gente não tem, exatamente. Você fala que bom porque a gente não tem. Mas nós do movimento sindical, e a ACP vai fazer 72 anos esse ano, inclusive você já está convidado para uma cerimônia no dia 18, lá na ACP, já põe aí na agenda aí, 18, às 19 horas na CP Sede Centro. 18 de maio. Nós comemoramos 72 anos. Nós vamos reeditar o livro de 70 anos e relançar esse ano. Nós já estamos acostumados que a vida ela é uma luta em todas as esferas. Então, com esse concurso, a gente luta para sair o edital, para realizar o concurso, para chamar os 323 da primeira chamada. Depois, como eu coloquei, nós temos 2 anos para lutar para chamar os outros que aprovaram nas vagas puras. Se renovar por mais 2 anos, se for o caso, se o município entender que é bom para o município, nós temos mais 2 anos de novo para chamar todos aqueles que têm vaga por em Campo Grande. Então, para nós da CP, é uma luta contínua. O que nós não vamos desistir é da valorização da educação pública. Mas a CP não parou só na conquista desse concurso, ela também ajuda a preparação. Nós fazemos parte da comissão, é feito um certame, inclusive a Avalia, que fez o mesmo processo seletivo do Estado, que deu muito problema, as redes sociais, inclusive, foram muito exploradas nesse tema do Estado, agora no final do ano. Nós já conversamos, a comissão já conversou com o Instituto Avalia, já tomou todas as precauções, eles colocaram também os motivos, né, que levaram aqueles episódios, justificaram. Parece-me que serão usadas todas as universidades aqui de Campo Grande, mas eu acho que 3 ou 4 escolas apenas para fazer esse concurso, para atender os 29 mil. Então a gente tem cobrado, reunido junto a essa comissão, onde CEMED e gestão fazem parte também, para que esse concurso seja assim, tenha qualidade também para os nossos candidatos, para que todos os nossos professores possam acho que é o maior concurso possam ter.
Olha, Mariana, é um grande concurso. É um grande concurso. Porque 29 mil é muita gente. 29 mil. E o acompanhamento, a preparação efetiva para a participação no concurso? Como que a ACP ajuda nessa preparação dos professores? Tem alocado professores para dar treinamento, para dar um acompanhamento? Porque eu imagino que eu estou formado há 5, 6 anos, estou meio que fora aonde que eu vou me preparar? Não, nem que você esteja em sala de aula, viu? A sala de aula é diferente de você se preparar para um concurso. O concurso muitas vezes cobra o que você não vai ensinar na sala de aula, né? O professor de português, por exemplo, ele se arrepia, porque ele fala assim, meu Deus, caiu uma coisa no concurso aqui que eu nunca dei em sala de aula, e nem vou dar, sabe? Nem vou abordar esse tema. Mas você tem que estar preparado, realmente. O concurso público, e veja só, a valorização, ela vai gerando também, inclusive, esse aumento na disputa das vagas, né? E aí a ACP, nós tínhamos uma proposta na nossa campanha para essa gestão da ACP, que era fazer um cursinho permanente, para que a gente preparasse, desse oportunidade aos nossos professores para se prepararem permanentemente para o concurso, e também a cada 2 anos, nós tivemos no final do ano passado agora, os processos seletivos, tanto da REME quanto da rede estadual, aqui em Campo Grande. E nós temos uma proposta de fazer esse cursinho contínuo, né? Então nós oferecemos uma turma com excelentes professores que trabalham em cursinhos particulares, inclusive em universidades aqui de Campo Grande. Nós tivemos uma turma com 3 meses de aula no primeiro semestre e uma turma com mais 3 meses e meio de aula no segundo semestre, preparatório para o cursinho, para o processo seletivo. E agora, nós iniciamos agora, dia 22, irá até o dia 26, um aulão lá na sede nossa do Espaço de Formação em Clube de Campo, da ACP, com 400 professores que se inscreveram, porque ainda tem férias também, tem muita gente viajando, mas a ACP oferece esse aulão para os nossos filiados. Por quê? Uma grande quantidade de professores são de fora. E isso é constitucional. Todos são iguais perante a lei, têm direitos. Somos todos brasileiros. Pode concorrer e deve concorrer. Serão bem-vindos a Campo Grande. Mas nós temos compromisso também com os nossos professores daqui, com os nossos professores que já são filiados, que tem um concurso, está pleiteando 2, que é convocado, mas é filiado ao sindicato, né? Tá tendo acesso a esse aulão. Então a ACP ela tem tradição em aprovar em concurso. Nós aprovamos o ano passado, Mariano, mais de 300 professores no concurso de terrenos. Quando eu falo nós, são os professores que fizeram o cursinho da ACP. Mais de 300 professores foram aprovados no concurso de terrenos. Isso é um saldo muito positivo, né? 40 e poucos professores foram aprovados no concurso de Aquidauana. Tudo bem que foram muito menos que fizeram esse concurso. Tivemos uma boa aprovação no concurso de Nova Andradina e outros concursos. Então, tudo indica que nós teremos assim uma excelente aprovação também aqui em Campo Grande. E esse é o papel do sindicato, é oferecer aos seus filiados as ferramentas para que possa ter qualidade de vida, e qualidade de vida é ser efetivo também na sua profissão. Qual o número de professores entre convocados e efetivos hoje na REME? Quantas escolas, quantos professores tem? Nós terminamos o ano passado na casa dos 7.660 professores lotados no município. Isso é um número muito importante porque mais de 5.000 são efetivos. Nós não chegamos a 2.500 professores. E aí eu falo assim, contratados, estourando 3.000, vamos dizer assim, por causa da licença médica, muda. Só que nós temos professores, por que eu falo 800? Fora o professor que segura a sua vaga, que eu já coloquei aqui, nós temos também, você pega o número total de professores, tem quase 3.000 professores convocados na REME, mas quantos desses professores são convocados? 8 horas, 6 horas, 3 horas, 14 horas, 12 horas, não tem a carga cheia, porque se na escola a qual estou aqui vivendo na minha comunidade, faltou para a geografia 3 turmas, são 2 aulas por semana. Tá, mas eu não posso contratar o professor 20 horas para dar 6 horas aula. Isso, inclusive, é impedido legalmente. Então, eu vou fazer um contrato com o professor para dar 6 horas aula. Então, nós temos muitos desses professores que não têm carga completa, né? Mas são 7.660 professores totais ativos na REME. E desses, o número de filiados no sindicato? Nós temos na REME
dos 2.900 professores filiados. É uma baita representação. Mariano, o sindicato, com a globalização, com o neoliberalismo, com, enfim... A antipropaganda. A antipropaganda, a meritocracia, isso é um problema social muito grande, porque muitas vezes eu consigo vencer na vida, e aí eu falo para o meu vizinho o seguinte: olha, eu me preparei, eu me superei. É um conjunto de fatores para você vencer na vida. Lógico que o mérito é seu, é pessoal, quem não se esforça não vai. Com certeza, depende muito do esforço, e isso é mérito da pessoa. Porém, é um conjunto de fatores, e nós temos que olhar, nós somos uma sociedade, quem vive sozinho, Mariana? Quem vive sozinho? Você já imaginou a vida sem o pessoal que coleta o lixo? Você já pensou? Eu tive um debate esses dias com a minha família, alguns membros vieram visitar e tal, e a gente teve um debate sobre isso. Muita gente, a gente valoriza o médico, o juiz, enfim, o professor, tal. Mas você imaginou se o pessoal da coleta de lixo parasse um mês, Mariano? Nossa, uma semana já é um Você desastre. consegue imaginar a cidade sem esses trabalhadores, que muitas vezes também não são valorizados como deviam, inclusive por nós, com o respeito de cumprimentar, de desejar um bom dia, de olhar com respeito para essas pessoas? Você já pensou como seria? Então nós vivemos em sociedade. O ser humano, ele não consegue viver sozinho. Um ou outro ermitão por aí é raridade nesse mundo. Nós somos seres sociais. Mas o ermitão lá na caverna tem o celular dele. Então, nós, no mundo hoje tem uma antipropaganda de que nós não precisamos do sindicato, de que o sindicato tem aquela comunista, que o sindicato, sabe, faz acordo, enfim. Só que me diga, eu desafio, me diga qual é o avanço que teve para a classe trabalhadora que não passou pela sua união, pela sua mobilização, através do sindicato, que é a forma mais organizada. Então, nós temos caindo a filiação nos sindicatos, isso é um fenômeno mundial. No Brasil também caindo, nós temos estados aí ricos do ponto de vista socioeconômico, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, desvalorizados na educação por conta da baixíssima filiação. Aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, nós temos uma das maiores, se não a maior média de filiação do Brasil. E isso reflete justamente na valorização local. Nós temos em Mato Grosso do Sul o melhor salário para o professor efetivo do Brasil. Entre as capitais, Campo Grande está entre as 5 melhores capitais na questão da valorização da remuneração do magistério. E aí em Campo Grande é para todos, efetivos e convocados. Então, essa participação sindical é de fundamental importância. Tem gente que fala assim: você sabe quanto que o pessoal recolhe para ser filiado ao sindicato? 2%. 2% recolhe. E a nossa filiação, ela é a sua escolha, né? Ela não é obrigatória. Então, ela é livre. 2%. Mariano, mas eu quero pagar só R$20 de sindicato. É fácil, ganha salário mínimo. Então, não, mas eu tô pagando R$80 de sindicato. Claro, porque agora você não está ganhando salário mínimo, você está ganhando R$4.000 por mês. Mas agora eu estou pagando, R$100. Tudo bem, é porque o nosso salário conseguiu chegar a 5, se Deus quiser, chega a R$5.000, né, por vínculo e tal. Então, a participação aqui, a gente tem feito um trabalho de conscientização. A classe trabalhadora, isso é um problema também, não é da educação, tá, Mariana? É um problema que nós temos que enfrentar esse debate no Brasil. O pessoal que está ganhando R$3.000 acha que é classe média, acha que é rico. Sabe, pobre é o cara que está desempregado, o cara está ganhando 1.300, 1.400 agora, subiu o salário mínimo aí, né? Então, meu amigo, quem tem conta para pagar, quem depende de salário é pobre, não interessa se você ganha 20, é pobre, sabe, é trabalhador. Está obedecendo ordem? Não, e outra coisa, Mariano, nós temos como ficar 2 meses sem salário? Meu amigo, nenhum mês. Janeiro agora é um mês, teste. É o mês do desespero. É o mês do desespero, porque geralmente o serviço público, inclusive, o Campo Grande pagou, e o Estado pagaram o ano passado o salário de dezembro. Então você recebeu ainda em dezembro. Nós já estamos sem receber desde o dia 28 de dezembro. Aí vai receber lá no 5º dia útil de fevereiro. Meu amigo, vai dar quase 40 dias.
tá num desespero total, tanto é que não tem dinheiro, né, para fazer mais nada. O pessoal ainda tem muitos que vão para praia ainda, graças a Deus, quem pode, trabalhou duro o ano inteiro, voltou com o cartão estourado, voltou com tudo e tal, mas tá desesperado. Então, levando para o ponto de vista sério do debate, é importante a classe trabalhadora se entender como classe trabalhadora, independente da sua corrente ideológica política, independente disso, a sua opção política é uma outra coisa, mas entender como classe trabalhadora, entender que só unidos nós vamos conseguir crescer no comum, isso é importante. Então a filiação ao sindicato sabe, fundamental. E mas eu estou descontente, lute para mudar. Mas eu acho que tinha que ser. O achismo é um problema, amigo. O achismo é um problema. Mas se você não concorda, caia para dentro, faça o debate, sabe? Todo sindicato é democrático, sabe? A ACP é o mais democrático que existe. Vai para dentro, coloca, disputa as eleições, se coloca o nome. Tudo bem que não é fácil ganhar uma eleição também, viu, mano? Não é? Aí o cara disputa uma eleição, perde e fica frustrado. Pô, amigão, é uma construção. Antigamente eu falei assim, alguém me traiu, agora não, agora é as urnas eletrônicas que somem com os votos. Aí nós vamos para o outro lado até, sabe, incrível aí. Não. A gente vê, inclusive, eu também, de vez em quando, eu tenho que confessar que eu assisto esse Kuai aí, esse TikTok, aí tem um monte de coisa sobre esses atos do 8 de janeiro do ano passado, como muita gente foi iludida. Muita gente sabia o que estava fazendo, mas como muita gente foi iludida por falta de informação. São umas coisas assim que você olha e você... Pô, é séria a coisa. Não, a coisa é séria. Independente da ideologia partidária, tá? Não é essa a crítica. A democracia tem disso. Você tem que respeitar os diversos pensamentos. Porém, pelo amor de Deus, tem que estudar, tem que ter bom senso, tem que entender o processo. Filtro, né? Tem que ter filtro. Tem que ter filtro. Eu vi um artigo, não me lembro do cara, falando sobre a evolução e nesse negócio do sindicato, da desconstrução da luta, dizendo que o voto feminino foi dado por não sei quem, o direito do trabalhador foi dado não sei quem. Aí o cara vai colocando como se alguém tivesse chegado lá, visse a situação e fosse bonzinho e fosse instituindo as coisas. Como se a pressão popular, se a organização popular, a organização sindical não tivesse por trás. Mas um dos exemplos mais claros é isso, a CLT. A CLT o Vargas copiou da Constituição Polaca e tal. Só que a efervescência do Brasil, dos trabalhadores na época, obrigou o Vargas a regularizar o trabalho. E foi obrigado pela movimentação, pelos sindicatos que estavam crescendo, que estavam surgindo em função da Revolução Russa, de toda essa efervescência daquela época, obrigou ele a regulamentar o mercado de trabalho. A CLT não foi dado de presente, né? Então tem toda essa questão. E o sindicato, de fato você tem razão, esse movimento de desqualificação das estruturas dos trabalhadores, ela tem ocorrido. Os liberais encontraram um jeito de poder avançar sobre os direitos que eles não gostam, né? A questão do Estado mínimo prevê o benefício para eles e a desregulamentação total do trabalho. Então isso de fato é uma tendência que tem que estar se organizando para combater. Você pega a questão da CLT com Getúlio, Vargas, as pessoas, isso é um problema muito sério. E nessa parte a imprensa séria é importante. Você pega para sua informação recortes da história. Então, a hora da assinatura, beleza. Meio contexto para chegar até ali, sabe? Por que fez? Isso ninguém muitas vezes vê. E nisso a gente pode colocar de forma concreta, por exemplo, o financiamento da educação. Foram anos, teve professores, população, pais de aluno, enfim, trabalhadores que lutaram pelo financiamento da educação e que não viram acontecer, Mariano. Nós, em 96, nós conseguimos criar um fundo para a educação chamado Fundef. Você lembra disso? Era só para o ensino fundamental. Então você ia na escola pública, tinha lanche para o menino que ia até a 8ª série na época, hoje 9º ano, né? E para o ensino médio não tinha lanche. Isso de 96 a 2006. 10 anos. Tinha verba
para a escola que oferecia ensino fundamental e não tinha a mesma verba para a escola que oferecia ensino médio. Então, isso se chama uma construção de décadas para o financiamento da educação. Tudo bem, veio lá um presidente e assinou a lei, mas assinou por quê? Vários anos de debate, de luta, de construção, de pressão no Congresso Nacional. Aí em 2006 a gente consegue mudar para Fundeb, né, que daí fica Fundo Nacional para Educação Básica. Compreende da educação infantil até o ensino médio. Não, então nós vamos ter essa verba agora até o ensino médio, tudo bem. Nós somos de uma geração, e quem está nos assistindo aí que é pai, que é mãe, nós somos de uma geração onde a gente não tinha lanche, nós não tínhamos material, livro didático, você lembra? Nós não tínhamos livro didático. Uniforme, nós não tínhamos vaga, Mariano. Quem é de Campo Grande, na década de 80, por exemplo, lembra de as pessoas dormirem 3 dias na fila para conseguir uma vaga do Joaquim Murtinho. Você não tinha garantia de que seu filho ia estudar um ano que vem. Nós não tínhamos vaga na escola pública e não tinha financiamento. E toda essa geração lutou para que nós tivéssemos hoje um Fundeb forte e mais 25% da fonte 01 do Executivo Municipal e Estadual voltados a investimentos na educação. Mas daí o governador, o prefeito vai lá e assinam algumas leis também sobre muito grande pressão, daquele momento e tal, mas a gente teria que olhar todo o contexto histórico, como é que nós chegamos até aqui, sem tirar o mérito de prefeitos e governadores que fazem políticas corretas, né? Mas assim, o processo histórico de construção, a gente está discutindo fundo para a educação básica desde 1920, desde 1930, olha lá, a gente está discutindo 100 anos, discutindo, para nós agora em 2021 termos que fazer uma outra discussão, porque o Fundeb só ia até 2021. O Fundeb findava, ele era momentâneo, provisório, então ele findava em 2021. E aí nós tivemos que fazer, o movimento sindical teve que fazer uma corrente nacional, ainda em pandemia, no final de uma pandemia, uma visita, uma pressão aos deputados, aos senadores depois, fizemos com os prefeitos, com governadores, um amplo debate na sociedade para que esse Fundeb se tornasse definitivo. Hoje nós temos a garantia que o investimento na educação é definitivo. Mariano, se nós não tivéssemos Fundeb hoje, 30% dos municípios do Mato Grosso do Sul não pagariam a sua folha de professores, teriam que fechar escolas. Nós voltaríamos no tempo onde a escola pública seria para uma parte da população. Isso é real, Você sabe quanto que entra em Campo Grande? O orçamento previsto para Campo Grande esse ano foi de 5 milhões. Você sabe quanto que é de Fundeb em Campo Grande? 1 milhão. Um bi. Então, olha só, 20% do que entrou em Campo Grande é Fundeb, 20%. A prefeitura pode gastar no máximo 48, 49, mas pode chegar a 52, estava em 57% da sua folha. Ou seja, a prefeitura estava gastando 2 bi e 600 de folha total. 1 bi vinha de Fundeb. Você já imaginou a situação de Campo Grande se não tivesse mais Fundeb? Não. Quantas creches, CI, MEI agora, Escola Municipal de Educação Infantil, nós temos 106 em Campo Grande. Nós temos agora o compromisso da prefeita e do secretário municipal de Educação e toda a equipe de terminar esse ano mais 12, 3 agora para o início do ano e mais 9 ao longo do ano. Escola de Educação Infantil, esquece, Mariano, esquece. Investimento, ampliação, nós iríamos fechar salas, nós iríamos demitir professores, não tem dinheiro para pagar, se não é o Fundeb. E isso é uma construção de quem? Da classe trabalhadora, do professor, do pai, da mãe, do trabalhador, que construiu por décadas essa política de valorização. Então, nesse sindicato, quem que organiza isso? O sindicato. Mas tem muita gente que sabe que eu não sei em que mundo que vive e é falta de leitura, falta, sabe, de... Não é um pouco também das organizações sindicais não fazer uma comunicação mais acessível, tentar se comunicar não só com a base, professores, com os profissionais, mas também fazer uma comunicação um pouco mais ampla. Essas experiências, agora internet, rede social, não dá para dar sei lá,
começar a fazer esse debate mais aberto? A gente tem explorado muito esse viés. A gente tem, tanto por meios digitais, né, quanto presencialmente nas escolas. Nós estamos indo muita escola, inclusive reuniões mais ampliadas, tal, para estar conversando sobre essas situações. A disputa é um pouco inglória, né? Por quê? Porque muitas vezes é mais fácil eu acreditar num vídeo de 15 segundos, de 30 segundos, certo? Falando palavras fortes, certo? Sem muito sentido, sem muito enraizamento histórico, do que realmente eu parar para entender esse mundo e entender a organização humana. É complexo. A gente queria, com o novo ensino médio, Mariana, acabar com a aula de filosofia, de sociologia, sabe, de geografia, de história, reduzir essas matrizes, como se só matemática e português fossem importantes, sabe? Nós estamos falando de formação humana. E a gente quase que acaba, foi uma grande vitória, inclusive, do movimento sindical, junto a um governo mais progressista, como é o governo Lula hoje, né? A gente conseguir fazer um outro debate, porque é preciso formar o ser humano como cidadão, não só para o mercado de trabalho, sabe? Não só para ele vencer na vida, até porque não tem como todo mundo vencer na vida do ponto de vista econômico. Vencer na vida também é ter qualidade de vida. Você não precisa ganhar 20, 30 mil, você não precisa ser juiz, você não precisa ser médico necessariamente para ser feliz. Você pode ser feliz sendo trabalhador de uma empresa de coleta de lixo, desde que você seja respeitado pela sociedade, a qual você presta um serviço fundamental, sabe? Todo mundo não precisa ser rico para ser feliz, sabe? Tudo bem, a gente também tem o direito, sabe, de trabalhar, de formar, de construir, ter mais conforto, tudo bem, isso é uma questão do ser humano também e do capitalismo, mas e não é o debate aqui, capitalismo, socialismo, tal, comunismo, mas não, os nossos valores não podem estar agregados também apenas ao sucesso financeiro. Quantas pessoas estão aí ricas pra caramba, perde mais tempo cuidando das coisas, entra em depressão, não aguenta a pressão e tal, do que muita gente que vive aí na periferia com 3, 4 mil reais por mês, muitas vezes até com menos. Lógico que a gente não defende o empobrecimento da população, mas a felicidade com certeza não está ligada só ao vencimento econômico. É importante a valorização dos trabalhadores. Nós defendemos uma melhor divisão da riqueza. O Brasil é um dos países que mais tem, mais acentuado a diferença entre os que ganham mais e os que ganham quase nada. Isso é preciso se resolver no Brasil, mas também é preciso fazer esse debate, sabe, sobre entender realmente as relações humanas, o contexto histórico e como nós vivemos até aqui. Para o sindicato é muito difícil fazer, porque muitas vezes é chato, tal. Então até você conquistar, isso é igual ao filho, Mariano, igual ao filho. Convença o seu filho a não comer no Burger King e comer só salada. Convença ele. Meu amigo do céu, a propaganda está virada para o Burger King, o sabor, o cheiro, o tempero, uma coisa que faz mal e que mata. A batata frita é o alimento que mais mata no mundo hoje, por câncer e outros problemas cardíacos e tal. E o menino está comendo batata frita. Convence ele não tomar Coca-Cola e tomar um suco verde, um suco natural. Qual que é mais saudável? É o suco verde. Eu publiquei no meu Facebook hoje, uma amiga me falou: mano, você está depressivo? Não, eu estou realista. Eu publiquei hoje uma frase seguinte, eu ouvi e achei interessante ela. Todos nós temos 2 vidas, Mariano. 2 vidas. O gato tem 7. Você tem 2, eu tenho 2. A segunda começa no dia que a gente descobre que só tem uma. Entendeu? Então, sabe? E a gente não está se cuidando. Eu já desisti. Eu falo isso do Burger King porque o meu filho, eu não convenço meu filho de tomar suco natural. E eu brigo para ele não tomar Coca-Cola. E o correto qual que é? Eu sei que a Coca-Cola está matando. Eu sei que ao longo do tempo vai fazer muito mal para a saúde. Eu e quantos pais que estão aí nos assistindo agora e até os que não estão assistindo, nós sabemos que a batata frita faz mal e nós estamos dando batata frita. Quem é que está dando salada de rúcula para o menino? Quem é que está dando agrião para o menino, para a menina? Muitas vezes o correto, e isso é a mesma forma, a informação e a formação do ser humano. É um desafio muito grande, mas a gente não pode parar e nem desistir, estamos fazendo. Para a gente começar
ir por finalmente. 2024, ano político, tem eleição municipal. Sei que o sindicato não pode e não deve se posicionar em favor de uma candidatura, mas o sindicato é um espaço de debates. Sim, com certeza. Como é que está a programação para a CP nesse período? Tem debates? Nós temos nós teremos eleição municipal. O CNPJ-CP, o sindicato, ele não se posiciona realmente. Lógico que nós temos aí a organização, as pessoas que compõem o sindicato, todas são livres e devem se posicionar, né, as suas preferências. Mas institucionalmente, a CP, nós devemos fazer esse ano o debate com os candidatos a prefeitos, faremos a entrevista com os prés a partir de maio, a entrevista com os pré-candidatos e a partir do período eleitoral, que deve começar 15 de agosto, se eu não me engano, na segunda quinzena de agosto, a gente deve estar fazendo aí o debate. A CP sempre abre, é uma das pioneiras a fazer o debate eleitoral com os prefeitáveis aí em Campo Grande. Nós temos elencados aí algumas pautas já para oferecer como compromisso para que esses prefeitos assumam com a educação pública em Campo Grande nos próximos anos. Então a gente vai fazer isso de forma democrática, participativa, estarão todos que irão concorrer, estarão convidados. Nós também temos preocupado muito com a Câmara de Vereadores. A participação na Câmara de Vereadores é o segundo poder, né? E o terceiro, que é o Judiciário, não é de escolha do povo. Então esses outros dois é que são de escolha do povo, o Executivo e o Legislativo. A Comissão de Educação da Câmara foi muito importante na negociação de 2023. É importante também colocar o professor Juari, o presidente, o professor Riverton, o professor Valdir Gomes, Beto Pereira e Ronilson Guerreiro. E sob a presidência do Carlão, todos os vereadores deram, sim, uma grande importância para a luta da educação pública, principalmente, um grande apoio à CP esse ano. O Carlão, inclusive o presidente da Câmara, foi fundamental em vários momentos. Mas a base, então, algumas pessoas devem acompanhar esses vereadores, que são professores também. A base tem sim se organizado como tradicionalmente alguns outros candidatos. O professor Jaime Teixeira, inclusive, que é presidente da FETEMES, deve sair candidato, estive conversando com ele hoje pela manhã. Professora Madalena, que já foi candidata, também deve ser candidato. Enfim, a base deve se organizar também com alguns candidatos e a gente espera que a população esteja cada vez mais bem representada no Legislativo de Campo Grande. Torcemos aí pelos nossos professores, torcemos pelos outros trabalhadores também que irão concorrer e torcemos para aqueles que fizeram um bom trabalho permaneçam também, né, na Câmara de Vereadores. Então a CP também deve fazer um debate aí, uma entrevista, algum movimento para preparar um material para o Legislativo, abrindo assim para os professores. Ou seja, vai participar tanto do majoritário como do proporcional, vai ter um dedinho da CP nesse debate, agora em 2024. Vai ter. Não, o do executivo majoritário já é tradição e nós devemos esse ano intensificar essa carta compromisso. Nós queremos saber, eu já estive conversando com alguns pré-candidatos, inclusive com a própria prefeita, que está no exercício, que deve ser pré-candidato, que deve ser candidato também. Inclusive teve candidato que já falou para mim, Givano, eu não assino tudo isso. Eu falei, então reveja aí, porque nós vamos bater duro. Quem não assina compromisso, meu amigo do céu, o cara não assina antes de ganhar. Vai cumprir depois, mas meu Deus, o cara assina antes, já não cumpre depois, imagina se não assinar. Então isso já é tradicional, nós vamos focar muito nesse ponto. Já recebemos lá na CP a visita esse ano agora da Adriane Lopes, da atual prefeita, do Beto Pereira, da Camila Jara e André Putinelli e da Rose Modesto. Nós já recebemos lá a visita de vários prefeitáveis aí, hoje ainda está meio nublada a coisa, mas já recebemos vários pré-candidatos lá sondando, querendo ouvir e tal. Isso é importante também, porque mostra o reconhecimento, a organização sindical dos trabalhadores da educação em Campo Grande. Força que a CP tem. Vereadores, nós vamos inovar esse ano. A gente vai ampliar o debate para a Câmara de Vereadores, sem retirar de cena, inclusive aqueles que já estão lá e que são professores também, né? Mas também dando oportunidade àqueles da base que fazem um trabalho e que têm feito essa construção.
Gente, nós conversamos aqui com o professor Gilvano Bronzoni, presidente do Sindicato Municipal. Campo Grandense dos Profissionais da Educação Pública. E é sempre complicado falar todo É esse porque a nome. CP ela era a CP até 89, porque não podia ter sindicato antes da abertura. Então, era uma associação. Um dia a gente pode, como é história, cultura, muito ligada à cultura, a gente pode marcar um bate-papo mais para frente aí para falar sobre como que a CP nasce, qual é o papel primeiro que ela tem, quem faz parte da educação, sabe? Quem eram os professores nesse primeiro momento de Campo Grande, sabe? E a mudança de associação para sindicato e tal. Então mantém o nome fantasia, a CP, e muda só a denominação, que é Sindicato Campo Grandense Profissional de Educação Pública. A agenda é sua. Rapaz, é uma história bacana, Mariana, uma história bacana. Você sabia que o Wilson Barbosa Martins, você conhece, claro, grande maioria dos campograndenses e mato-grossenses conhecem, governador do estado. Você sabia que ele foi secretário jurídico da CP? Não. O Wilson Barbosa Martins. A CP tem uma história meio controversa, não porque para a época era normal. A elite de Campo Grande participava da CP, porque quem eram os professores? Vamos deixar para próxima, para uma outra oportunidade. Bater um papo sobre essa construção é uma coisa bacana e acompanhar esse crescimento e essa construção. Então a gente agradece a participação do professor Gilvano aqui. Lembrando para você que você pode acionar o sininho, se inscrever no nosso canal para segunda, quarta e sexta. A gente sempre tem um bom bate-papo. E professor, agradecendo a gentileza, é sempre bom bater papo com você. Fica à vontade aí para alguma mensagem que a gente ainda não bateu papo. Fica à vontade aí para passar nesse momento. Não, agradecer ao espaço, dizer da importância de veículos como esse para levar informação, para fazer esse bate-papo e tal. Depois me manda o link que eu vou mandar para os colegas também aí. E dizer que assim, que desejar um bom retorno às aulas, um bom concurso público, um bom retorno às aulas, aos nossos professores, aos nossos administrativos e principalmente aos nossos alunos. Todos nós temos direito a uma educação pública de qualidade. Temos direito a sonhar e construir aquilo que nós queremos de futuro. Então, o caminho é a educação pública. Um grande abraço da CP. Obrigado. Até a próxima. Valeu.